Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, eu quero aqui fazer já aqui a explicação de que eu não sou profissional de saúde, tá? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu não sou nada, nada. Eu não tenho formação nenhuma. E eu tentei fazer faculdade, não consegui, mas isso é história para um outro vídeo. O que eu quero falar é que tem muita gente dizendo sobre maturidade. Eu vejo bastante aqui na internet, terapeutas, psicólogos, psiquiatras falando sobre trauma, sobre as coisas que aconteceram com a gente. Mas eu queria deixar aqui um recado, tá? Não para os profissionais, tá? Porque eu não sou profissional de saúde. Então eu não tenho local de fala como profissional de saúde. Mas eu tenho o local de fala como paciente. Então, eu estou falando do lugar de paciente que faz tratamento desde os 15 anos de idade. Eu deveria ter começado com 12 anos, mas o meu pai não acreditava que uma criança podia ter depressão. Então eu quase morri aos 14 e aí ele viu que eu precisava de tratamento, mas aí já tinha que ser medicamentoso, porque eu estava quase morrendo. Porque a depressão tira a minha fome. E hoje, né, depois de muito lutar, de ter diagnóstico errado durante uns 18 anos, tomando remédios assim numa quantidade absurda para bipolaridade, que acabou se revelando um diagnóstico equivocado. E eu fiquei em choque, porque as medicações que eu tomava eram muitas e doses cavalares. Então, o desmame foi difícil, né? Obviamente. E eu continuo com medicação, mas para as comorbidades do autismo, que é o real diagnóstico, né, que eu tenho, além das comorbidades, certo? Duas são recentes, por causa de acontecimentos que aconteceram aí em 2022 comigo, que eu desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, assim, o autismo ele teve presente na minha vida inteira, toda, mas não era só o autismo. O autismo, ele vem com dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação. Apesar de eu falar e ter superdotação, eu nunca consegui ter uma interação boa, né? Eu nunca consegui me comunicar direito com as pessoas. Então eu sempre fiquei muito na minha, sabe? Eu tentava de todas as formas participar, né? Além dos meus amigos, tentar sair com o pessoal, mesmo às vezes o som me incomodando. Eu tinha as minhas formas de lidar com isso. Eu ia para um local onde não tinha, a música não era tão alta. E naquela época eu era nível 1 de suporte, isso é importante. Eu tenho autismo leve, porém era nível 1 de suporte, certo? Só que por causa do transtorno de estresse pós-traumático, eu acabei perdendo muitas habilidades assim, das atividades de vida diária. Eu preciso de um suporte maior, né? Então eu fui para nível 2 de suporte, porque eu já não cozinho mais, eu já não dirijo mais, eu não consigo. Eu entro em pânico. A fobia social tá aí também, o trauma. E assim, eu tive muitos eventos traumáticos na minha vida, mas que não tinham desenvolvido o transtorno do estresse pós-traumático. Você pode passar por situações difíceis, às vezes assim, bizarras, e não desenvolver esse transtorno. Até porque na época talvez você nem tenha olhado isso assim como algo que foi sentido peso, né, do que realmente aconteceu. Assim como um soldado pode ir para a guerra, passar pela mesma coisa que seu colega ali,
né, que está do lado dele, e esse colega dele desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático e ele não. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu vi um vídeo do Jordan Peterson, Jordan Peterson falando isso. Duas pessoas podem passar pelo mesmo evento, uma desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático, outra não. Né? Porque, gente, cada um de nós é um indivíduo diferente. E eu, como paciente, né, eu tenho 40, vou fazer 43 agora, dia 3 de novembro. Desde os 15 anos eu faço tratamento. E pior, depois eu recebi um diagnóstico equivocado. Comecei a tomar os remédios fortes. E vocês acham que as crises sumiram? Não, piorou. Tá? Piorou as minhas crises. Eu tive despersonalização, uma dissociação que levou à despersonalização. O que é isso? Depois de um tempo, né, muito tempo, assim que eu chutei o balde, porque aconteceram coisas ruins. Quando eu fui para a faculdade, eu acabei sem diploma. Eu entrei numa dissociação, acabei tendo essa despersonalização. E a minha psicóloga falava isso pra mim, só que eu não entendi o que ela queria dizer. Né? E aí um dia eu tava sentada numa festa e me veio, sabe? Tudo, sabe o flashback? E foi como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Mas era eu. Eu lembrando de tudo. E falei assim, cara, eu fiz isso. Eu não tô acreditando. Eu fiz isso. Eu fui nessa festa. Eu bebi desse jeito. Eu fui no open bar. Eu nem gosto de bebida. Eu detesto o gosto de álcool. Odeio. Eu falei, caraca, mano. Assim, de ir, assim, me tornar mesmo, sabe? E algumas outras coisas. E parecia que eu tava assistindo a vida de outra pessoa. Isso, sim, me destruiu. Me destruiu. É como se, tipo, outra pessoa tivesse tomado o comando da minha vida e vivido por mim. E, assim, tem coisas que eu fiz e que eu nunca faria. Aqui eu não tô fazendo um juízo de valor, tá? Eu tô falando assim, a minha pessoa, eu, Juliana, é horrível você olhar e parecer que você tá olhando para a vida de uma outra pessoa, mas é você. E isso, assim, eu tentei desviver, eu sobrevivi. E eu sobrevivi exatamente para estar contando isso. Não é você que você quer destruir, eliminar. É a dor. O que acontece com esses vídeos de médicos, psicólogos, terapeutas que me irrita bastante? É o formato. Porque parece que, assim, tipo assim, pessoas que passaram pela experiência e tiveram, sei lá, um momento de luz ali que tirou elas daquele lugar. Desculpa, né? E conseguiram se recuperar. E aceitar as coisas da vida, etc. E chamam, assim, a olhar maduro. Cara, eu, desde pequena, eu era chamada de mini adulta. Meu pai me dava coisas para fazer de burocracia, eu ainda era adolescente. Porque ele falava assim, e ele chegava a falar, quando eu tinha 14 anos, que eu era a pessoa mais ajuizada da família. Ou seja, eu tinha uma maturidade além da minha idade por conta da superdotação, certo? E eu passei pelo falecimento da minha avó, bem no terceiro ano do colegial. Então, cara, para eu levantar de novo, para conseguir entrar numa faculdade pública foi muito difícil. Eu quase morri no processo, tô falando sério, porque eu parei de comer de novo.
no ano que ela faleceu. Porque eu tive que ver a minha avó e aos poucos, de câncer. Eu não tinha o que fazer. Não tinha. E isso eu na escola, tá? No terceiro colegial. Tipo assim, vestibular batendo na porta. Eu não passei. Eu fui chorando, voltei chorando. Meu, eu fiquei por 2 pontos ainda. Olha só, quase. E eu me entendi, eu me acolhi, certo? Eu falei, não. Tipo, e minha mãe também. Minha mãe sabia o quanto eu era ligada com ela. Mas tá, fui, lutei, vamos conseguir. Passei em 3 universidades públicas. Só que a minha vida em São Paulo não foi boa. Assim, as pessoas tinham muito preconceito com o meu problema de saúde mental. Eu não vou falar que eu sou santa, tá? Ninguém é santo nessa vida, ninguém é perfeito. Mas eu acho que a maneira que eu fui tratada foi totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Desproporcional. Eu me senti sendo desumanizado. Como se eu não fosse um ser humano, sabe? Como se eu fosse um problema, um número numa planilha de Excel que estava dando problema, sabe? Sempre problema Juliana, problema Juliana, problema Juliana. Um monte de mentiras que inventaram a meu respeito, enfim. E eu tentava lidar com isso da melhor maneira possível. Mas não era o suficiente. Nunca é. Para certas pessoas nunca é. E a questão é quando você tem maturidade, você tenta conversar com as pessoas de forma madura, mas a pessoa reage de forma imatura, só que é uma pessoa que tem diploma, emprego e paga as suas próprias contas. Ou seja, você é uma pessoa que não trabalha, não paga as suas próprias contas, eu pago as suas contas, então eu posso te chamar de louca. Eu posso gritar com você, eu posso te desrespeitar, entendeu? Isso aconteceu lá. E sempre acontece, ainda mais com mulheres. Sempre acontece. Uma hora isso acontece, uma hora usam isso como munição. Tipo, a pessoa madura é aquela que trabalha, tem uma vida normal, vamos dizer assim, trabalha, paga suas próprias contas, banca sua própria vida. Mas eu tenho outra opinião. A pessoa madura, que tem um olhar maduro para a vida, ela sabe de si. Ela sabe tanto de si que ela tem a noção de que o que funcionou para ela não funciona para outra pessoa. Por isso que as pessoas dizem que eu tenho uma escutativa. O que é uma escutativa? Eu sempre fui confessionária e psicóloga de todo mundo, tá? E no momento eu não tô podendo ser, né? Porque agora eu tô ruim. Mas eu ainda tento. Eu ainda tento conversar, mas de um lugar de não julgamento. Eu não vivo a vida dessa pessoa. Por mais que ela me conte o que ela tá passando, né, um amigo venha falar o que tá passando, eu não calço os sapatos dessa pessoa. Por mais que eu saiba, tenha, sabe, a pessoa fale tudo pra mim, eu falo, eu imagino o que você pode estar passando. Mesmo que eu tenha o mesmo problema, o mesmo diagnóstico, vocês estão entendendo? As mesmas dificuldades, eu só posso imaginar. Porque quem sabe da minha vida sou eu. E quando uma pessoa vem de um lugar de, isso funciona para mim e funciona para, vamos dizer, a maioria das pessoas, mas não funciona com você por quê? Aí já vem o papo de maturidade, de que não está se esforçando. Para, só parem, só parem. Nós que temos traumas na vida, que temos problemas seríssimos, o meu resultado acabou de sair de um questionário que eu fiz, que mandou para um instituto especializado. As medidas dos meus problemas de saúde estão lá na casa do.
Então, assim, eu mascaro muito bem. Porque, assim, uma vida inteira sem saber que eu era autista, eu me tornei mestre nisso. Me tornei mestre em mascarar a minha dor. E eu sou muito resistente à dor. Né? Aquele negócio de perceber dor. Eu sou muito resistente à dor. E a dor é um sinal, é até perigoso. Eu tenho que ficar muito atenta. E o que eu era? Hipocondríaca. Mas eu preciso estar sempre no médico, porque muitas vezes eu não estou sentindo dor, mas eu estou com problema. Problema sério às vezes. Uma infecção séria eu nem me dei conta. Não estou doendo, nada. Entendeu? Então o menor sinal de algum, eu tenho que ir no médico. E vai lá, pum, tem um problema. Eu descobri uma hernia de disco por causa de uma dor nas costas. Que não era nem no local da hérnia. Então assim, gente, eu tô falando isso para tentar dar um abraço nas pessoas que sofrem. E dizer para vocês que não tem receita de bolo, tá? Tem técnicas, sim, que funcionam para algumas pessoas, mas não vão funcionar para outras pessoas. Tem coisas que funcionam para mim e não vão funcionar para outra pessoa. E tá tudo bem, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas competindo para ver quem sofre mais, sabe? Quem tem a maior dor. E quando eu tô falando, tipo assim, não é tão fácil assim eu superar as minhas coisas, é porque eu imagino quantas pessoas que eu conheço que são julgadas porque não resolvem logo os seus problemas, porque não superam logo uma perda ou qualquer coisa que seja. Cara, cada um tem seu ritmo, entendeu? A gente tá, às vezes, tem dias que a gente só consegue 2%. E tá tudo bem. E é difícil. É difícil, eu sei que é difícil na pele, é difícil ter dia que você só rende 2%, que você conseguiu fazer só um café. Mas eu aprendi a ver que é um progresso eu fazer um café. Eu consegui tomar um banho, sabe? Eu consegui funcionar 2%. Num dia eu tenho que dar graças a Deus, porque eu tô viva. Eu sobrevivi a uma tentativa de desviver. E eu sobrevivi exatamente para pregar a alteridade, que é o movimento dentro da antropologia, que eu vou explicar o que é. É você se despir. Para você ser antropólogo e ir numa tribo, por exemplo, você vai numa tribo, pesquisar aquela cultura, você tem que se despir de tudo que você acha que você sabe, de tudo, de toda a sua cultura, de todas as suas crenças, você tem que se despir de si para poder olhar pelos olhos do outro. Porque você precisa fazer isso, senão você não consegue fazer seu trabalho como antropólogo. Então, assim, eu acho que as pessoas que são terapeutas, são psiquiatras, mexem com saúde mental, tem que ter noção de antropologia. A gente vai estudar antropologia, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Vai estudar antropologia. Porque, assim, me irrita. Vários vídeos de terapeuta, de psiquiatra. Porque a internet, gente, no final das contas, é uma coisa muito rasa, não dá para aprofundar. Mas essa questão de que isso funciona para todo mundo, e se você usa isso e você não melhora é porque você não quer melhorar, você é uma criança, não é verdade. Não, tanto não é verdade que eu não tenho uma pessoa falando que eu sou infantil. Muito pelo contrário, falando que eu sou uma mulher madura. Opinião de uma profissional de saúde. O problema é o meu autismo.
a dificuldade de interação social, a dificuldade de comunicação. Mas eu não sou uma criança. Eu sou tratada como uma criança, muitas vezes, infantilizada, até por profissionais de saúde. E eu detesto isso. O problema da pessoa é o problema da pessoa. E se o método que você usa não ajuda a pessoa, não é culpa da pessoa. Eu acabei de sair de uma terapia de TCC, porque eu não consigo entender TCC. TCC não funciona para mim. Eu sou culpada? Não. TCC não funciona para mim. Eu sou uma pessoa que eu progrido mais em psicanálise, na parte psicanalítica. Não é minha culpa. Eu não compreendo o método e não me ajuda. O método TCC não me ajuda. Então, o método que você tem, seja lá qual for, se não ajudar a pessoa, não é culpa dela. Viu? Você, paciente. Se o método que você está, seja psicanalítico, seja TCC, não está te ajudando, das duas, uma. Ou o profissional realmente não é bom no que ele faz, ou não está funcionando para você neste momento. E você tem que procurar uma abordagem que funcione, porque o objetivo é o seu bem-estar, não o ego do psiquiatra, psicanalista, terapeuta, médico, o que quer que seja. Se uma pessoa está numa queda de ego comigo, eu saio. Ah, fica com o prêmio, fica com o pódio, fica aí. No protagonismo. Fica pra você. Eu não quero não. Sabe? Competir. Esse negócio de ficar ditando regra, cagando regra na vida dos outros, assim, em vídeos, sabe? Isso me irrita de um tanto, porque a gente precisa de acolhimento. As pessoas precisam ser acolhidas nas suas dores. E eu quero dizer uma coisa, muito sério. Se você está progredindo devagar, mas você está progredindo, se dê parabéns. Se você conseguir, se você estiver muito ruim, você conseguir dar 2% no dia, e esse é o seu máximo é 2%, se dê parabéns. Se o máximo que você conseguiu fazer foi um café, e antes você fazia uma refeição inteira, cuidava da casa inteira, se dê parabéns. Devagar e sempre. Sabe, a internet é totalmente uma ilusão. Então, se um vídeo te fizer ficar desconfortável, não endeusa quem está fazendo aquele vídeo porque tem algum título. Tenha trocentos diplomas na parede, curso, seja especialista ou o que quer que seja. Não endeuse pessoas. Não endeuse. Deus só mora num lugar, dentro de você. É onde você tem que se acolher. Um vídeo te incomodou, não importa se é de médico, psiquiatra, o título que tiver, a fama que essa pessoa tiver, o quanto de seguidores que ela tiver, desconsidera. Sim, eu não me senti acolhida nesse vídeo. Desconsidera. Você tá dando o seu máximo? Essa é a questão. Se você tá dando o seu máximo, e seu máximo é 2% num dia, às vezes 3%, e num dia você tá bem, você consegue dar 10%, porque oscila, e oscila mesmo. Continua, não desista. Porque o número de desvivimentos, né, autodesvivimento, vocês me entendem? Está num nível assim absurdamente grande. As pessoas estão precisando de vídeos que abraçam,
entendeu? Não que digam assim, essa é a solução aqui, e se você não progredir nisso aqui, você está sendo infantil. Será? O que é uma mulher madura? Uma pessoa, eu vou te dizer o que é uma pessoa madura. Uma pessoa madura é uma pessoa que se conhece. Uma pessoa madura é uma pessoa que se conhece e que se responsabiliza pelos seus atos. Quantas pessoas você conhece na sua vida que são assim? Que assume o BO? Você assume? Eu assumo os meus BO. Eu tô aqui na luta desde os meus 15 anos de idade. E teve vezes que eu tava muito bem, dando conta de muita coisa, e teve uma hora que eu tive um burnout. E eu tô até hoje dando o meu máximo para melhorar. Agora, se uma pessoa acha que eu tô agindo de forma imatura, sendo que eu tô dando o meu máximo, literalmente, sinceramente, vai pra casa do... Entendeu? Porque eu vejo vídeos assim, às vezes eu fico me perguntando, essa pessoa pensa nas outras pessoas que estão assistindo? Porque se você tem influência, se você tem influência na internet, porque eu não sou ninguém, eu não tenho diploma de porra nenhuma, eu sou paciente. Então eu tô falando da perspectiva do paciente. Se você tem influência nas redes sociais, pensa muito antes de abrir a boca. Porque, na minha visão, imaturidade é um profissional de saúde fazer vídeo sem se colocar no lugar das pessoas que vão ouvir. Mas a maioria das pessoas se sente bem. Na sua percepção. Na percepção, sei lá, dos números, de curtidas, de comentários. Mas pode ter certeza que tem gente que está se sentindo incomodada. Mas tá engolindo e tá se achando uma bosta porque vocês têm influência. E elas, dentro aqui desse mundo de ilusão, elas não são ninguém. Mas você é alguém sim, viu? Você que tem poucos seguidores, que tem trocentos problemas na sua vida, você é alguém. E você merece ser acolhido e não julgado. Tenha em mente que esse ambiente de internet aqui é tudo ilusão. Se um vídeo te incomoda, te gatilha de algum jeito, não importa quem seja, não importa se seja o cara que tenha doutorado em Harvard, deixa pra lá. O que serve pra você, maravilha. O que não serve pra você, você simplesmente joga fora. Mesmo que seja o Jordan Peterson. Joga fora. Cada pessoa é um universo diferente. É por isso que o meu perfil é multiversos. Eu sou fascinada por essa teoria desde que eu era muito nova. Quando surgiu a teoria dos multiversos. Porque, assim como o Stephen Hawking tem o livro dele, O Universo Numa Casca de Nós, esse nós e o nós de pessoas, eu percebi como que as pessoas, cada pessoa é um universo em si. Cuida bem do teu universo, porque ele é único. Você é único. E o que funciona para a maioria, muitas vezes não vai funcionar para você e tá tudo bem. O importante é você progredir. É ir em frente e não desistir. É ir em frente e ir em frente. O máximo que você puder por dia, um pouco a cada dia. E ouvido surdo, para quem não conhece o teu corre, tá? Internet é ilusão.
Isso aqui, a internet é a Matrix. Cai nessa mão. Se acolhe, se abraça. Um beijo para cada um de vocês.